Esse vídeo é uma continuação direta do último vídeo desse canal, então eu recomendo que tu assista lá o vídeo que eu falo da adultização pela primeira vez, antes de continuar esse daqui, né? Então eu vou continuar exatamente onde eu terminei no último vídeo, e o assunto que eu ia entrar era exatamente no tipo de conteúdo que era exposto majoritariamente ali naqueles vídeos, né? Que muitas vezes envolviam danças, né? Eu vou falar especificamente das dancinhas, porque isso que envolve muito daquela que a gente chama de trends, né? Que basicamente são, muitas vezes são músicas que são promovidas com uma coreografia e o intuito é de viralizar, é de gerar engajamento, né? E esse tipo de dancinha é realizada por um monte de pessoa, desde mulheres adultas, né? Coreógrafos profissionais, que saem e fazem as danças perfeitamente, até gente anônima que também vai ter tantas mulheres adultas quanto adolescentes e crianças também, né? E daí o seguinte, como eu tinha mencionado ali, esse tipo de conteúdo em si, a existência desse tipo de conteúdo não é algo criminoso. Só que daí então nós temos que realmente conversar sobre o que a gente quer estimular como um entretenimento sadio para nossa juventude, né? E eu quero realmente falar que isso aqui não tem nada a ver nem com algo de cunho moralista, porque muitas vezes as pessoas tentam reduzir essa pauta para ser algo de moralista, sabe? Sobre querer julgar como as pessoas devem se comportar ou não. Mas é realmente ter uma reflexão, né, pragmática do que certos comportamentos, certos estímulos fazem com as pessoas. Em primeiro lugar, vamos pensar no tipo de dança, né? Dança em si, o ato de dançar, é algum problema? Definitivamente não, né? Dança, sei lá, uma prática da humanidade milenar desde sempre, faz parte de todas as culturas, inclusive do Brasil, tem várias formas de dançar aqui nesse país. Só que agora vamos ser honesto, pragmático e objetivo e analisar com o tipo de conteúdo que viraliza nessas redes sociais, né? E daí assim, olha, mais uma vez, isso aqui não tem nada a ver com moralismo, mas eu vou expor especificamente um gênero musical, que é o funk, que eu vi assim, muitas pessoas da direita foram as primeiras a apontar uma obviedade, né, que a grande maioria dessas músicas que a gente problematiza, ou quer dizer, os clipes que a gente problematiza, as meninas jovens ali de 10, 11, 12, 13 anos dançando e rebolando, são músicas de funk. Não exclusivamente, é óbvio que tem outros gêneros, muitos deles que inclusive flertam com funk, seja alguma espécie de gênero musical eletrônico que está botando uma batida típica do funk no meio, ou alguns outros gêneros que a gente vê normalmente agora, né, tendo uma influência do funk, seja o sertanejo e outros gêneros e tal. Só que assim, a questão que eu já tinha até falado num vídeo aqui meu, num dos outros vídeos aqui do meu canal, que é o seguinte, não é para ir para o argumento mais caricato de querer colocar todos os problemas da sociedade brasileira nas costas do funk. Mas um reconhecimento que eu faço é que o funk é um gênero musical erótico. As pessoas podem achar que não, a gente pode ter um debate, uma discussão sobre isso, mas eu acredito que a maioria dos sucessos do funk tem como seu objetivo, tem como seu pano de fundo algo com o tema erótico ou sensual. É minha experiência escutando esse gênero assim, entendeu? Aí vocês podem concordar ou não. Então, assim, quando esse gênero é tão popular assim e ele faz tanto sucesso assim, a gente realmente tem que refletir. Como é que a gente pode permitir ou não o acesso da nossa juventude a esse tipo de gênero musical, sabe? Então, assim, eu realmente acho que é uma reflexão bem profunda, bem complexa. Eu sei que eu falar isso aqui que eu tô falando já vai fazer um monte de coisa, de me taxar de um monte de coisa. Um monte de pessoa vai querer me taxar de um monte de coisa, entendeu? Pra falar dizendo assim, o Renan tá achando que o problema de existir abusador é ter meninas que se expõem. Não é o fato de ter meninas que se expõem que seja o que gera existir o abusador. Mas assim, o fato de que assim, terem meninas tão jovens se expondo, e quando elas se expõem, elas geram atração, no sentido da atração que de fato elas levantam a atração de pessoas que vão comentar sobre elas. E eu nem vou falar dessas meninas que estão sendo pagas para isso. Estou falando de meninas na sua vida privada que nas suas redes sociais ou algo do tipo se expõem. Elas vão atrair atração, que inclusive vai fazer com que apareça comentários e vai fazer com que pessoas queiram falar com ela de alguma forma, entendeu? Então essa é a questão. Que tipo de atração uma menina de 13, 14, 15 anos atrai quando ela se expõe dessa forma na internet, e como que ela lida com essa atração que foi gerada para ela, entendeu? Então essa é a ideia desse papo, que
nos vídeos do Fel que ele abordou como adultização, mas a gente pode falar até mesmo de sexualização, que eu acho que é o termo que ele tentou deixar oculto sobre essa questão, sabe? E por isso que eu falei que é uma transformação muito mais profunda, porque não é unicamente sobre aquilo que é criminoso e perigoso. Eu falei no último vídeo que os algoritmos têm que ser atualizados e contas deveriam ter uma espécie de responsabilidade e as pessoas não deveriam poder criar contas indiscriminadamente. Deveria haver um limite baseado no teu CPF ou alguma coisa do tipo. Eu realmente acredito que esse tipo de coisa mitigaria a ideia de que qualquer um pode criar uma conta até de uma forma meio que oculta e poder fazer, enfim, postagens e relações, nesse caso, né, trocar imagens sem as pessoas terem acesso a exatamente quem foi a pessoa que estava fazendo aquilo ali, entendeu? Mas agora, tirando apenas do ambiente digital, a gente tem que entender o que eu vi outro debate que as pessoas falaram assim, mas aquilo que a gente está vendo nos vídeos a gente vê acontecendo na vida real. E sim, essa é outra realidade sobre o Brasil. Aquele comportamento que a gente vê nas câmeras, a gente vê acontecendo na vida real, de vez em quando sempre está sendo gravado, de vez em quando as pessoas ganharem R$1 por aquilo. E esse também tem a ver com o mesmo debate mais profundo que eu tentei iniciar aqui. Vocês acham bacana? Vocês acham adequado? Vocês problematizam aquele tipo de comportamento em meninas tão jovens? Vamos falar de meninos também, entendeu? Eu já falei especificamente como que eu acredito que eu como homem nascido nos anos 90, né, em 1993, eu acho que eu fui hipersexualizado da mesma maneira que muitos outros rapazes da minha geração também foram. Então, assim, é o tipo de coisa que eu não, de forma alguma, eu estou excluindo os rapazes que também se expõem, sexualizam. É que naquele vídeo é indiscutível que tem muito mais protagonismo feminino nesse quesito, mas isso aqui é uma crítica que é, tipo assim, não está excluindo gênero algum, entende? Então, assim, esse debate que é muito mais profundo. Como que a gente pode criar uma sociedade onde a gente tenta evitar que os jovens se exponham tão cedo assim na internet e comportamentos ditos como sexuais ou hipersexualizados a gente pode ser mitigado. Como eu falei aqui, o próprio contato com o funk eu acho problemático sim, entendeu? Com qual idade tu acha que a tua filha pode começar a ouvir o funk, considerando a natureza das letras que tem lá e o próprio estímulo daquele estilo de dança, né? Que dizem que o Hitler conheceu aquelas meninas porque ele era um professor de dança, sabe? O tipo de dança que ele ensinava e a partir de qual idade tu acha que a tua filha menina pode começar a praticar aquele tipo de movimento? Teria todo um debate também, que eu acho que é antropológico, né, sobre a natureza do rebolado, se é sexual ou não, se é erótico ou não, se tem como aquilo ali ser praticado, sem aquilo ali estar passando uma mensagem para quem vê, e também a própria mensagem que aquele comportamento faz na vida da menina, né? Porque afinal, geralmente as meninas que estão fazendo aquele tipo de dança, fazem aquele tipo de dança porque aprendeu com alguém, que foi estimulado com alguém. O que aquela pessoa que está estimulando aquele comportamento retrata ou reproduz enquanto ela está fazendo aquele tipo de dança, sabe? Que tipo de ideia, que tipo de conceito, que tipo de, enfim, de valor está sendo passado adiante naquilo lá, sabe? E daí, mais uma vez, eu estou tentando me distanciar de qualquer lógica assim, moralista. É uma reflexão pragmática, consciente, que nós temos que nos responsabilizar pelo tipo de criança que nós estamos construindo. Eu acho que nos anos 90 a gente criou jovens hipersexualizados, eu incluso. Será que hoje em dia nós estamos conseguindo evitar que os jovens sejam hipersexualizados? Será que os adultos? E daí eu vou aproveitar que daí assim, né? Isso daí foi algo que eu vi, eu vejo que a esquerda evita mencionar essa questão do funk e evita mencionar parte dessa relação do comportamento. Da mesma maneira que da relação do comportamento dessas danças, dessas partes da cultura brasileira com o comportamento da juventude nos dias de hoje. Só que da mesma forma que eu vi muita pessoa da direita agindo como se fosse exclusivamente desses espaços e ignorando até mesmo assim, como que vocês são na questão do seu linguajar diante dos seus filhos. Mais uma vez, longe de mim ser moralista. Mas é que tá, eu não sou pai, eu não tenho uma criança dentro da minha casa que escuta diariamente aquilo que eu tô falando. Mas se tu tem um filho, na minha opinião, tu deveria ter essa responsabilidade, entendeu? Eu acho que as pessoas têm que entender mais o quanto que aquilo que tu fala e os pensamentos mesmo influenciam o comportamento da criança. Eu vou dizer que, por exemplo, por que eu acho que eu fui hipersexualizado? Muito foi por causa daquilo que passava na televisão e que muitas das pessoas que hoje em dia problematizam aquilo que está rolando na internet, no TikTok, não conseguem condenar com a mesma veemência o que rolava na banheira do Gugu, por exemplo, que era o mesmo tipo de coisa, é expor uma juventude a imagens e, enfim, um monte de coisa que talvez não era adequado, entendeu? Então não é única e exclusivamente o funk responsável por fazer isso.
eu nunca falei isso aqui, eu só tô falando que eu acho estranho o quanto que a esquerda ignora o fato de que tem, por exemplo, assim, está funk tá tocando no vídeo, a menina tá dançando passos que são relacionados ao funk. Por que não mencionar também? Será que esse tipo de gênero musical a gente não deveria ter um pouco mais de cuidado, assim? Aí até vi, por exemplo, um dos assessores do Hitler, na hora de defender eles, na hora que eles estavam sendo presos, estava dizendo assim, botar funk em festa de 15 anos agora é crime, porque ele estava perguntando que tipo de crime ele tinha cometido naqueles vídeos. E é um argumento que eu acho super válido, porque tá dentro dessa discussão que eu tô levantando aqui, entendeu? A gente vive numa sociedade que a gente considera errado, condenável, imoral, inadequado. A gente percebe essas músicas como uma mensagem muito adulta para jovens de 15 anos estarem ouvindo? Ou sim ou não? O que vocês acham, entendeu? Então, assim, eu acho que são questões muito profundas sobre aquilo que a gente acha ok estimular nos nossos jovens como atitude, como comportamento. Né? Da mesma maneira que na minha geração eu acho que eu era hipersexualizado também muitas vezes por mentalidades, por noções. Eu, por exemplo, fui criado com a noção desde muito cedo que eu deveria procurar o sexo feminino. E quando digo que eu fui criado, não era que a minha mãe tinha me ensinado isso. E eu nem me lembro se exatamente o meu pai me deu esse comando diretamente assim. Mas eu me lembro que era indiscutível que algumas figuras mais velhas, entendeu? Quando eu ficava isolado em ambientes masculinos, era bem fácil de eu perceber logo que eu, como homem, deveria perseguir o gênero feminino e que era isso aí, entendeu? Quanto mais cedo, melhor, quantas mais mulheres, melhor. Então, assim, essa é outra influência que as pessoas ignoram, sabe? Tu que tá me ouvindo aqui agora, tu acha que tu, enquanto homem adulto, ou enquanto mulher adulta, tu deveria estar fazendo teu filho de 7, 8 ou 9 anos se quer achar que parte importante da identidade dele é ter aprovação de qualquer gênero que seja, tá ligado? Que ele deve ter sucesso com as mulheres ou com os homens. Enfim, porque eu me lembro que isso era uma mentalidade, porque eu sentia essa pressão e eu não construí isso à toa. Eu vivi num mundo que estimulava isso nos rapazes indiscriminadamente. E eu me pergunto se hoje em dia é a mesma coisa, né? E a mesma questão com essa questão do comportamento feminino. Não é só apenas sobre a ordem direta e clara. É sobre, sabe, o que é que a mensagem que está por trás de certas ideologias e de certas mensagens que estão impostas, sim, em danças, em comportamentos e em músicas, sim senhor, sabe? Então, assim, esses são alguns dos questionamentos que eu tinha deixado para trás. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu acho que vale a pena mencionar. Eu posso mencionar também outra coisa que eu vejo não sendo colocado no mesmo peso. E até hoje em dia posso olhar para trás e dizer que, tipo, a minha opinião mudou com relação a coisas como, por exemplo, assim, eu não via tanto problema quando o produto infantil também tinha algo que era considerado sensual e erótico, sabe? A gente tem vários exemplos de aquilo que é considerado em censura, em animes e outras espécies de programa. E honestamente eu acho que isso entra exatamente no mesmo texto que eu falei aqui, entendeu? Eu acho que a gente tentar evitar de tão cedo na vida dos nossos jovens incluir algo erótico, sensual, eu acho que tem valor sim, né? Uma grande discussão que eu vou ter que fazer aqui agora que eu percebi que eu ainda não tinha mencionado isso especificamente, então vai ser mais, vai ter uns 20 minutos de programa com certeza, é falar sobre a questão, então, sobre a própria noção de adolescência, que eu vejo que ainda tem muita discussão sobre o que é isso, né? E eu vou abordar especificamente sobre isso, entendeu? Historicamente não tinha essa noção de que existe adolescente. Mal existia a noção de infância, até onde se sabe. Assume-se que uma criança era basicamente um pequeno adulto, entendeu? Ela só era uma criança mesmo, sei lá, no período que era um bebê. Então logo o bebê já estava andando, eles já tratavam aquele ser ali como um humano em miniatura. Não existia muito essa noção de vamos preservar as crianças de trabalho ou de certos assuntos. Então até isso que eu falei aqui, ó, que a gente tem que evitar introduzir conceitos eróticos, sexuais para os jovens tão cedo na sua vida, até isso que eu estou falando aqui é algo meio que não é, eu vou deixar bem claro que não é uma coisa determinada especificamente, rígida, sabe? É uma coisa que eu acredito, é um valor que eu acho que talvez seja melhor, sabe? Porque na prática não é como se tivesse sido assim a história da humanidade. Nem existia essa ideia de preservar uma inocência de uma criança, assim como sequer existia a noção de adolescência. Era simplesmente assim, as mulheres e os homens, quando chegavam no que a gente hoje em dia chama de puberdade, naquela época também eles já chamavam assim, até onde eu sei, se tornou um homem ou uma mulher, em ponto final, não era assim, é um adolescente. Claro que era visto como um homem jovem, né? Não era tipo assim, um homem
um homem velho. Mas basicamente era simples assim, entendeu? Não tinha essa coisa de adolescência. Já faz algum tempo que a gente concorda que existe um período na vida das pessoas chamado de adolescência. Só que daí então, eu vou apontar para um elefante na sala que eu acho que ainda não está muito bem determinado. Mas assim, até em questões legais, e eu vi que rola muita confusão na cabeça de muitas pessoas até hoje em dia, mas até onde sei, até em questões legais no Brasil, pessoas maiores de idade que se relacionam com pessoas com 15, 16, 17, 18 anos não estão cometendo um crime. Isso não é pedofilia e a gente pode ter levantado um ponto de vista histórico também. E mais uma vez, isso aqui não é para dizer que se eu concordo, se eu não concordo, é para expressar pragmaticamente como funciona na prática, entendeu? Até porque eu vi assim declarações assim, era um vídeo de um cara que estava comentando sobre um sujeito que ele é um ex-integrante, supostamente um ex-integrante dessas facções do Rio de Janeiro, né? E daí, de uma dessas facções do Rio de Janeiro, e ele dizia que essa pedófilo não tinha vez lá no morro, e também falava do Ítalo Santos, que estava sendo marcado, era mal visto lá na comunidade, todo esse papo daí, né? E até tem gente que eu já vi, e daí abrindo um parênteses, até vi recentemente um debate que estava envolvendo uma mulher querendo contra-argumentar com a noção de que a gente vive num país que tem uma cultura do estupro, e ela dizia assim, como é que esse país tem uma cultura do estupro se até os bandidos castigam os abusadores e os pedófilos, então isso não faz sentido. Então assim, eu entendo que tem como é que tem tantos discursos tão distantes nesse mesmo assunto, é porque assim, olha, é evidente que para várias pessoas, quando a gente está usando a palavra pedofilia, a gente está falando só em abusos com crianças ainda de uma idade bem jovem. É evidente que pessoas que são membros faccionados, etc e tal, que fazem parte daquela cultura de financiarem bailes funk no Rio de Janeiro, e em vários outros lugares do Brasil existe, sabe, uma comunidade, uma região periférica, um morro que faz um baile, e lá vai ter venda de drogas. E assim, qualquer pessoa que tem noção de como rola na prática esses lugares, é óbvio que entra menores de idade lá, 15, 16, 17 anos. E é óbvio também que a sociedade que está nesses eventos não considera que um homem adulto maior de idade se envolver com uma dessas meninas de 15, 16, 17 anos é um pedófilo, entendeu? Então assim, é por isso que as pessoas têm que entender que é muito distante, de vez em quando, as realizações que as pessoas têm sobre essa questão, né? Então, assim, e por isso que eu falei, eu tô expondo tudo isso aqui é para levantar a ideia de que ainda tem que ser muito discutido, sabe? Então, pela lei, ainda não existe uma punição sobre essa ideia. Então, esperar que todo mundo tenha o mesmo olhar sobre os homens e as meninas nessa faixa etária, sabe? Sabe, eu não sei de onde que veio essa convenção, sabe? Eu não sei quem é que convencionou. A pessoa nem pesquisou como que funciona a lei na prática para acreditar que, tipo assim, abaixo de 18 anos é igual e é pedofilia e sempre foi assim, por exemplo, sabe? Sendo que, para começar, nem no presente o momento é assim. Em segundo lugar, é evidente que no mundo real, de forma pragmática, vários setores da sociedade não se relacionam com o mundo dessa forma assim, como se, tipo assim, uma menina de 15, 16, 17 anos transando com um cara maior de idade, tá numa relação que envolve alguma espécie de pedofilia. Não é assim que muitos setores da sociedade se relacionam com essa ideia, né? E mais do que isso, sabe, de questão histórica, isso é uma novidade recentíssima, sabe? Muitos de vocês que estão me ouvindo aqui, que se são mais jovens do que eu, vão falar ali, pelo menos, talvez até com seus avós, vocês já vão conseguir encontrar cenários assim das avós de vocês casando com 15 anos de idade, ou 16 anos de idade, e isso era comum e normal, sabe? Comum e normal. Então, assim, e não é como se, tipo, hoje em dia não é comum as meninas estarem casando aos 15, 16 anos, sabe? E só para deixar bem claro, eu não tô nem dizendo que é bom ou que é adequado ou que deve ser incentivado uma menina começar a transar com tal idade ou depois de tal idade. Eu não tô determinando nenhuma resposta sobre essa questão. É só levantando como essa questão de evitar que os jovens se exponham e evitar que possíveis predadores sexuais tirem vantagem de meninos e meninas menores de idade, sabe? É uma questão muito mais profunda e muito mais complexa do que simplesmente mudar os algoritmos, do que simplesmente também criar certas leis.
é a gente refletir no nosso íntimo, na nossa sociedade, de forma demorada e trabalhosa, como que é aceitável a exposição de jovens, sabe? Que tipo de conduta um jovem pode ter, e de uma forma educativa mesmo, sabe? Não vexaminosa, sabe? Mas a gente falar assim, mesmo que a menina supostamente ela quer fazer aquilo, que como muita gente se esconde na ideia de que, mas a menina quer fazer aquilo, mas ela entende da repercussão que isso atrai para si mesma, sabe? A partir de qual idade um jovem pode ter a sua própria rede social, sabe? Aqui no Brasil agora que estão levantando a ideia de que temos que esperar até uns 14 anos pelo menos, sabe? E alguns países do mundo, pelo que eu sei, já levantaram isso, já teve esse debate, né? Eu não sei se vocês que estão me ouvindo aqui são pais e vocês já tiveram essa reflexão, mas eu olhando de fora, mas refletindo sobre um ponto de vista cognitivo, sim, eu acho que no mínimo 14 anos de idade seria uma idade que eu aceitaria um jovem ter a sua própria conta. Ele pode ter contato com a internet antes disso, que é outra coisa que as pessoas falam assim, então vamos impedir o jovem de mexer na internet. Não é impedir o jovem de ter acesso à internet, mas de ele ter o próprio celular dele, onde envolve inclusive privacidade, entendeu? Porque ele tem uma propriedade privada envolve privacidade. E aí envolve autonomia para ele navegar de acordo com seus próprios interesses, suas próprias curiosidades. Eu não sou contra isso, e fui um adolescente que tive minhas próprias curiosidades e tive minha liberdade para expressá-la. Mas eu comecei a ter acesso à internet com 14 anos de idade por causa do contexto que eu vivi. Hoje em dia é muito possível que jovens tenham acesso à internet dentro de casa desde o dia que eles nasceram. E é claro que eles vão poder usar a internet para várias coisas, sabe? Para várias coisas. Só que agora, dizer para o jovem ter o próprio telefone dele e ele tomar as próprias decisões do que pesquisar, como pesquisar, criar suas próprias redes sociais, começar a se expor e começar a ter uma relação que pode ser muito tóxica com relação à aprovação, com relação ao que os outros acham sobre ela, porque se as pessoas concordam ou não concordam, sabe? Tem uma série de outros assuntos que eu ainda não pude abordar sobre a juventude, só que eu acho que desvirtuaria um pouco o tema. Então, assim, esses são alguns pontos que eu achei pertinente levantar sobre essa questão de adultização ou sexualização dos nossos jovens para além da internet, para além do que é dito ali naquele vídeo do Felca, porque, assim, tem muita coisa que eu acho que tem que ser mexido que a esquerda ignora, porque eu acho que ele acha que essas coisas podem soar mal com a sua própria base de apoio, da mesma forma que tem muita coisa que a direita ignora e eles tentam evitar o avanço de certas questões, sabe? Porque eles acham que isso de alguma forma é uma perseguição à direita em si. Então, assim, só para envelopar tudo, com certeza eu acho que tem que ter uma responsabilidade pelo que as pessoas falam e fazem na internet em relação ao mundo físico, digamos assim. Realmente acho que já passou da hora dessa ideia de as pessoas terem contas anônimas, sabe? Ou que não respondem da mesma forma que responderia pelos crimes aqui no mundo físico, sabe? Nem vou chamar de mundo real, porque o mundo digital é o mundo real e está na hora das pessoas saberem disso, sabe? Está mais do que na hora das pessoas saberem disso. Então, isso é uma coisa que eu concordo. E a questão também é que eu acho que a gente vai ter que entender o que é essa exposição na internet, a partir de qual idade as pessoas podem se expor, que tipo de exposição é adequada, e sim, de vez em quando talvez tu tenha que dizer para as pessoas não se expor. E sim, de vez em quando talvez tu tenha que se conter na hora que tu vai se expor, porque senão tu tá dando um exemplo. A não ser que tu queira dar um exemplo, tu queira passar uma mensagem para as pessoas que estão convivendo contigo e te veem como uma figura exemplar, que se expor daquela forma é adequada. Tu tem que fazer, na minha opinião, os pais e mães e tios e tias vão ter que fazer a coisa de explicar que, olha só, esse tipo de coisa é uma coisa de adulto, da mesma forma que usar uma droga, da mesma forma que beber cerveja ou que fumar cigarro, sabe, é uma coisa de adulto. Se expor na internet, sabe, dançando, fazendo aquilo, é uma coisa de adulto, entendeu? Eu vou dar só uma pincelada numa coisa que eu esqueci de mencionar, então, é que, por exemplo, assim, tem até... Não, isso aqui não tem nada a ver com o assunto. Então esse vídeo já ficou enorme, ficou maior que o vídeo anterior. Espero que vocês tenham curtido. Quem gostou, deixa um like aqui no meu canal. Se estiver me vendo no TikTok, passa a me seguir aqui. E é isso, logo logo eu trago outro vídeo falando sobre outra questão, que provavelmente não vai ter nada a ver sobre isso, mas espero que tenha gostado. Valeu!